Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura que estamos realizando dos escritos da Luísa Picarreta. Esses escritos, eles foram retirados do livro do céu, tá? Que é justamente a obra completa da Luísa. Aqui são trechos do livro do céu em que fala sobre a Virgem Maria, em que a Virgem Maria aparece. Então, estamos meditando em cima desses trechos, fazendo, né, esses recortes para que nós possamos perceber, né, como que Jesus utilizou da Virgem Maria para comunicar a Luísa as verdades desse livro do céu, tá? Que é o livro que forma os filhos para o reino da divina vontade, que forma os filhos da divina vontade, né? Que prepara para viver o reino da santificação, que é o terceiro fiat que está para acontecer sobre a terra, e que já está acontecendo, na verdade, né, o dom da divina vontade, que está disponível já para nós, para ser vivido, para ser amado.
Então, buscamos constantemente meditar e aprender sobre esse dom, né, através desses escritos. Então, eu peguei um trechinho aqui, que é o trecho do volume 2 do Livro do Céu, tá? O Livro do Céu, ele tem 36 volumes, certo? E eu tô aqui com o volume 2, o capítulo 77, né? Geralmente são capítulos muito curtinhos, certo? Eu vou ler o capítulo inteiro aqui. E a data é de 26 de setembro de 1899. Então, eu vou ler e vou meditar também conforme o Espírito Santo for suscitando, tá bom? E esse trecho, né, vale dizer também que eu acredito que esse foi um dos trechos que eu mesma retirei do Livro do Céu, tá? Mas a maioria dos textinhos, dos trechinhos do Livro do Céu que eu estou lendo, eu estou me baseando justamente num artigo, né? Eu acho que é assim que se fala, que tem lá no nosso blog, que é livrodocel.com.br, tá? E esse artigo, ele se chama justamente A Virgem Maria nos Escritos da Luísa, tá? Eu posso estar um pouquinho enganada, mas é quase isso aí que eu tô falando, tá? A Virgem Maria nos Escritos da Luísa, isso mesmo, do volume 1 até o volume 19, tá? Então, esse artigo, ele tá disponível lá no nosso blog, no nosso site, é só vocês entrarem, livrodocel.com.br. Então, agora vamos lá. Então, eu já falei para vocês, né, o volume 2, capítulo 77. E o título é Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições. Visão abstrata e intuitiva da alma. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma. Mas o meu profundo pesar, né? Mas com o meu profundo pesar, via-o de costas. E porquanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo, quem sabe, talvez, sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse. Então, Jesus vai falar agora com a Luísa, né? Até aqui nesse parágrafo, a Luísa que estava fazendo a narração, né? Eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer, senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo, se sentes atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tomo em conta. Então, vamos lá, o que Jesus está falando aqui, né? Então, a Luísa, ela estava percebendo, né, no interior dela algumas oposições à obediência de escrever. Ela tinha uma resistência a escrever, ela não queria ter que estar colocando no papel, né, aquilo que acontecia entre ela e Jesus, né, as coisas íntimas que aconteciam, né, que realmente deve ser um pouco desconfortável, né. Eu imagino, né, assim, me coloco no lugar da Luísa e imagino, né, como para ela era desconfortável aquilo, né, porque Jesus fala muita coisa para ela e nem todo mundo entende, né, o que Jesus fala, então é muito complicado, né.
estar se expondo dessa maneira, desse jeito, né? Entretanto, Jesus pediu para ela fazer, né? Jesus pediu, então era uma obediência, ela tinha que cumprir aquilo ali, né? Sem pestanejar. E ela sim, mas ela estava sentindo essa oposição, essa repugnância, tá? Então, veja lá, né? Vamos dizer assim, a vontade humana da Luísa, né, estava falando, estava gritando que não queria cumprir aquela obediência que Jesus estava pedindo, né? E aí, como ela estava tendo a visão de Jesus, Jesus estava de costa para ela não estava vendo o rosto de Jesus, ela então deduziu que Jesus estava fazendo aquilo, né, com ela, porque ela estava sentindo aquela repugnância pela obediência que ele tinha dado para ela, né? E aí Jesus foi e falou para ela, né, que na verdade ele não leva em conta, né, as oposições que aparecem no interior dela, né? Por quê? Olha que bonito isso que Jesus fala, interessante também. Porque a sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero eu. Então, a alma não tem coragem de fazer outra vontade, senão a vontade de Deus. E a alma, ela tem plena consciência disso. Ela tem plena convicção disso, de que ela não consegue, ela sabe que não vale a pena fazer a sua vontade, fazer a vontade dos outros, não vale a pena. Só vale a pena fazer a vontade de Deus. A alma está plenamente convencida disso, tá? De tal modo, então, que ela não consegue fazer a vontade dela. Ela só sabe fazer a vontade de Deus, tá? Então, veja lá. A vontade da Luísa estava fundida com a vontade dele, certo? Então, aparecem em nós oposições, né? A gente, né, a vontade humana, né, fica fazendo birra, a gente não tem gosto, né, em fazer tal coisa, ou então a gente fica com um sentimento estranho, um sentimento maluco, né? Então, tudo isso aí, né, Jesus está dizendo, essas oposições aí que aparecem dentro de você, isso daí não importa para mim, tá? Importa que você esteja com a sua vontade unida com a minha. Você tá? Você tá? Né? A sua vontade está atenta à minha vontade? Você renunciou à sua vontade para fazer a minha? Você está se submetendo de todo, pelo menos está com a intenção de se submeter de todo à minha vontade? Então, veja, é muito interessante isso. Porque apesar das oposições interiores, no fundo, o que importa é a vontade da pessoa. Era a vontade da Luísa. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Né? Então, Jesus está falando para ela. Enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Ou seja, mesmo ela sentindo a oposição, a repugnância ao ato, ela sabe, né? Jesus não dá para voltar. Não dá para seguir outro caminho, não dá. Ela sente isso, tá? E aí, é preciso tomar muito cuidado, porque tem pessoas que, em vez de se fiarem na vontade, né, delas, que elas estão com a vontade firme em fazer a vontade de Deus, elas estão com a intenção reta em Deus, uma intenção pura em Deus, elas ficam observando, né, os sentimentos, as paixões que sobe, que desce, a vontade humana que grita. Elas ficam observando isso e elas queriam assim, serem seres angelicais, de não sentir nada nunca, né, de estar sempre assim, né, com
todas as suas paixões disponíveis, ordenadas no lugar, né? Todo mundo colaborando, né? Todo o interior colaborando, assim, sabe? Mas, gente, a gente precisa entender, né, que a gente está numa situação, né, de pecado original. E o pecado original, ele gerou uma confusão no nosso interior. Ele gerou uma confusão na nossa alma, né? É tanto que Jesus, ele estava falando hoje, né, escutando, na verdade, ele fala hoje para Valtorta, né, que estava falando para nós, na verdade. Ele falando, né, que o pecado original, tá? Ele é como uma doença que percorre o sangue e que, por mais que trate essa doença, ela sempre tá ali no nosso sangue, né? Então, o nosso interior, uma hora ou outra, ele se revolta, ele, né, quer se revoltar, a vontade humana quer se revoltar, ela quer assumir outras formas, ela quer, né, fazer outras coisas, mas a gente sabe o que é a vontade de Deus, a gente se decidiu pela vontade de Deus, e é isso que Jesus observa em nós, né? Então a gente precisa ficar em paz, a gente precisa ficar em paz, porque a nossa vontade está unida com a vontade de Deus, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, porque às vezes a gente acaba se dispersando da divina vontade, da vontade de Deus, né? A gente acaba assim, se perturbando interiormente, entendeu? Que é muito importante, né, para Jesus, ele encontrar o nosso interior em paz, em plena paz, né? Porque senão o Espírito Santo, ele não consegue agir numa alma perturbada. Não consegue. E aí, às vezes, a gente pega e fica perturbado por causa de besteira, né? Porque, né, eu queria, né, não estar sentindo essa tristeza, porque eu não queria estar sentindo eu não queria estar tendo esse pensamento doido, né, esse sentimento estranho, né? Tá, gente, mas não é isso que importa. Não é isso que importa, não é sobre isso. Isso ainda é a vontade humana. Então a gente precisa parar de dar ouvidos à vontade humana e prestar atenção na vontade de Deus, né? E prestar atenção e se unir à vontade de Deus, né? Saber que Jesus não leva em conta essas oposições. Jesus não leva em conta essas oposições, certo? Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tomam em conta, tá? Então, Jesus que está falando aqui. Isso, tá? Então, na divina vontade, né, também, além disso, né, tem outras realidades, né, que a alma vive, né, que eu acho que aqui ainda não é o caso da Luísa, né, porque é muito no comecinho ainda, então Jesus está guiando ela pela senda da santidade humana e depois que ele vai começar a introduzir ela na santidade divina, né? Mas na divina vontade tem outras realidades também, né? Em que a gente faz muita reparação por Jesus. Jesus nos dá muita oportunidade de reparar Ele. Então a gente aceita com muito amor, né? Quando acontecem essas oposições dentro de nós e a gente sente, a gente percebe isso, a gente aceita com muito amor, né? A gente lida com essas oposições com muito amor mesmo, né? Porque a gente sabe que tudo vira uma reparação para Deus, que a gente faz em nome de todas as criaturas, né? Que, enfim, que a gente refaz, né, o ato delas, né? Que, enfim, muitas pessoas passam pelas tentações e, em vez de se voltarem para Deus, não
né? Elas caem ou elas não voltam mais, né, para Deus, enfim. E a gente faz o ato correto, né? A gente se volta para Deus, a gente pede ajuda de Deus, a gente fica com Deus, a gente não fica olhando para si justamente, né? A gente não fica perturbado, né, por causa de nada. A gente simplesmente vive a nossa vida com Deus. A gente fica 100% com Deus disponível para Ele, né? Então, existe essa realidade também na divina vontade, tá bom? Continuando o texto. Depois vi seu belíssimo rosto, e em meu interior senti um contentamento indescritível, tá? E aí a Luísa conseguiu finalmente ver o rosto de Jesus. E dirigindo-me a ele, lhe disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa Mãe Rainha quando te fechou em seu seio puríssimo? Que felicidades, quantos agradecimentos não te deu. Então, né, ela está fazendo uma comparação, né? Se ela, quando viu o rosto de Jesus, sentiu tanta alegria, imagine Nossa Senhora, né? Quando teve Jesus dentro dela, dentro do próprio seio dela. E aí Jesus fala: Minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Então Jesus está confirmando aqui, né, isso aqui é uma verdade teológica, né? Eu não sei qual o santo que fala isso, mas tem um santo aí que fala justamente isso. Eu não sei se é o Montfort do Tratado da Verdadeira Devoção, eu não sei. Mas tem um santo que diz isso, né? O que Deus é por natureza, Nossa Senhora é por graça. Ela alcançou por graça, quer dizer, Deus deu para ela, né? Essa capacidade, né, de ser assim, uma criatura, né, no auge da perfeição de uma criatura, né, no máximo que uma criatura poderia ser. Então, Nossa Senhora, ela é o máximo, né, da criação de Deus. Imagina isso. Nossa Senhora é o auge da criação de Deus, né? Que coisa, gente, que coisa absurda, né? Que coisa absurda, assim. Imagina isso, uma criatura que é o máximo, assim, o ideal, né, máximo, né, que Deus poderia ter feito, poderia ter realizado. Imagina isso, gente, dentro de uma pessoa. Então, Nossa Senhora é essa pessoa, né? Então, essa obra que Deus realizou, que é a Nossa Senhora, né, ela chega a ser, né, maior do que né, toda a obra de Deus, né? Porque ela foi a obra máxima, no grau máximo de perfeição de Deus, que Deus, né, poderia realizar numa criatura. E, assim, é muita coisa, né? É muita coisa, gente, porque olha o tanto de coisa que Deus criou. Olha a dimensão do universo inteiro, né? E saber que uma criatura chegou a, né, uma pessoa humana, melhor dizendo, uma pessoa humana, né, chegou a superar a beleza, a potência que tem no universo, com todos os seres que há no universo. Que quer dizer assim, é como se o universo tivesse, né, dentro dessa criatura, sabe? De tão linda que é essa criatura. É modo de falar, tá, gente? O universo não tá dentro de Nossa Senhora, não. É um modo de falar, assim, que a obra que Deus fez nela foi maior, né? Então, aqui é Jesus que tá falando. O que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Por graça.
Então, a obra que ele fez na Nossa Senhora foi maior do que a obra do universo, porque o universo não chega a ser o que Deus é, por natureza. O universo não chega a ser. Né? Ele consegue dar indícios de Deus, ele tem atributos de Deus. Né? O universo tem atributos de Deus. Então, você vê a flor é bela, né? Porque Deus é belo. Né? Você vê o sol ilumina, aquece, né? Porque Deus ilumina e aquece. Né? Você vê assim que o universo ele tem os atributos do Criador, né? Nós temos os atributos de Deus também, né? Que são a bondade, a beleza, a unidade, a verdade, né? Tudo que é criado tem essa harmonia, segue essa hierarquia, essa ordem. Então, tudo isso são atributos de Deus Criador, né? Mas nenhuma das criaturas pode dizer que o que Deus é pela natureza, ela o é pela graça. A não ser Nossa Senhora. Veja. Então, assim, é uma coisa extraordinária, uma obra estupenda. E aí Jesus segue falando, muito mais, pois não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente, assim que não há coisa de meu ser que não confiei a ela. Então Jesus explica, né, por que ela tem essa obra tão grandiosa dentro dela. Porque ela nunca limitou Deus dentro dela. Nossa Senhora nunca deu um respiro para a vontade humana dela. Ela fala isso nos 31 dias com Maria no Rei da Divina Vontade. Então Deus foi livre dentro dessa criatura para ele fazer o que queria dela. E é isso, gente. O Reino da Divina Vontade é isso. É a gente deixar Deus livre dentro de nós para ele fazer o que ele quiser. Para ele viver a nossa vida, que foi feita para ele viver. Né? A nossa vida foi feita para ele viver em nós, para ele respirar em nós. Imagina, as nossas mãos foram feitas para que Deus pudesse obrar nelas, para que ele, do alto do céu, vendo a criatura humana, pudesse se enxergar, né, realizando os atos mais ordinários da vida, né, mais ordinários da vida. É tão bonito, né, quando Jesus fala assim, eu acho que Jesus que fala, não lembro quem é, mas quando ele fala assim que, enfim, eu digo assim, não sei quem é, não sei se é o Pai, não sei se é o Espírito Santo, não sei se é Jesus, né, nesse sentido. Mas eu acho bonito, né, porque Deus fala que ele achava estupendo, né, um ato de Adão na divina vontade, né? E por que ele achava estupendo um ato de Adão na divina vontade? Por mais bobo que fosse, né, como colher uma flor, por que era estupendo? Aí ele diz assim, porque era eu, sabe? Porque era o meu ato, era eu realizando aquilo. Era eu na criatura que me abaixava para realizar aquele ato. Então, isso que é viver o reino da divina vontade, né? E Nossa Senhora, ela viveu do início ao fim esse reino na vida dela. Então, Deus era livre nela para ele criar o que ele quisesse dentro dela. Para ele fazer o que ele quisesse dentro dela. Ela deixou ele dominar livremente. Então, ele confiou o máximo que ele poderia confiar a ela, gente. Porque 100% de Nossa Senhora, 100%, ele conseguiu aproveitar 100% dela, 100% dela. Não teve um segundo da vida dela em que Deus não estava livre.
Então, ele aproveitou 100%. Por isso que ela é a obra máxima. Por isso que ela é a obra máxima de Deus. Né? Porque ela foi a criatura, né, que mais permitiu, né, permitiu a ação de Deus livre, né? Deus ser livre, né? Por isso que diz, é tão bonito, né, quando a gente escuta no tratado, que diz que Nossa Senhora, ela é o paraíso de Deus, né? Eu imaginei agora Deus voando dentro de Nossa Senhora. Ela é o paraíso de Deus. Foi nela que Deus encontrou as suas delícias. Gente, imagina, né, que Deus encontrou tudo isso numa criatura. Gente, imagina isso, meu Deus do céu, né? O auge da criação, mesmo, o auge. Então, assim, é um mistério muito, muito grande, esse mistério, né, que Jesus coloca. E aí, seguindo aqui a leitura, naquele instante me parecia ver a nossa rainha como se fosse outro Deus, que é a Luísa que está falando, né? Com esta única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida. Então, a palavra que tem aqui no trecho, tá, gente? É conseguida, graça conseguida, tá? Por que diz que é graça conseguida? Por quê? Porque ela permitiu, ela deixou, tá? Deus não forçou Nossa Senhora a ser a criatura mais perfeita do universo, tá? Deus poderia ter criado um robô, um homenzinho robô, uma mulher robô, tá? Que não teria vontade, ou seja, não teria livre-arbítrio nenhum, tá? E aí ele poderia, né, fazer o que quisesse, né? Bota pra lá, bota pra cá, fazer isso, fazer aquilo, sabe? Como uma bonequinha, quando a gente, né, é criança, a gente tem as bonecas da gente, né? A gente, né, coloca lá pra lá, coloca lá pra cá, né? Ajeita o cabelo da boneca, penteia, deixa de um jeito, bota de outro, depois amarra, desamarra, veste uma roupa, veste outra, né? Bota a boneca ali, depois joga lá, deixa no jardim e tal, e deixa na terra e suja a boneca, né? A gente faz o que quer com a boneca, né? A coitada da boneca, ela não tem boca, ela não pode reclamar de nada que a gente faz com ela, né? Ela não tem consciência do que a gente tá fazendo com ela, né? Ela não tem vontade, não tem inteligência para entender o que a gente tá fazendo com ela, né? Aí tem aquelas pessoas, né, aquelas mãezinhas monstruosas, né, que pega a caneta, risca a cara da boneca, fica uma coisa terrível, né? E a pobre da boneca não tem, né, inteligência, não tem vontade, não tem nada pra dizer, ô, sua louca, me tira daqui, né? Você me deixa aqui jogada na lama, você vai riscar minha cara, né? Você é um monstro, o que é que você é, né? Você não é criança, não. Uma mini mãe, desse jeito. A boneca não fala, a boneca ela não pensa, gente, né? Ela não tem capacidade de pensar, de escolher, de saber o que é o bem, de escolher o bem. Ela não tem a capacidade de amar. Então, Deus não criou um robô. Se Deus tivesse nos tirado a vontade, a gente seria um robô. E a gente não teria a capacidade de amar. Porque a gente não teria a capacidade de escolher o bem. Né? A gente não teria essa capacidade
de se entregar, né? De escolher se entregar, né? Como Jesus fala, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus falou isso. Então, Nossa Senhora, ela não foi um robozinho de Deus. Deus deixou ela livre do começo ao fim, né? Ela não tinha pecado original. Gente, mas a Eva também não tinha pecado original. E a Eva pecou feio, né? Jesus falou, né, também na Valtorta, foi o pior dos pecados. Porque a Eva, ela tinha a santidade já. Hoje a gente peca, mas a gente não tem a santidade. As nossas inclinações, elas são todas pro mal, sabe? De certa forma, assim. Porque tá tudo desorientado dentro de nós. Então a gente tem inclinação pro pecado. A gente já nasce inclinado para ser egoísta, sabe? Mas a Eva não. Ela não tinha isso, ela tinha santidade já. Ela foi criada já com a santidade difusa. Ela tinha santidade já dentro dela. Tudo nela estava ordenado. Sabe? De pensar, assim, que ela escolheu aquilo ali, assim, de verdade, porque ela quis. Porque ela quis. Né? Ela escolheu, assim, de caso pensado, como diz a história, né? Porque ela não sentia a escravidão das paixões como a gente sente, né? Essa nuvem nebulosa que é como um nevoeiro mesmo, né? Que tapa a nossa inteligência muitas vezes, né? E a gente não consegue ter clareza, né, do que é o bem, do que é o mal. A Eva não tinha isso, né? Ela tinha as suas paixões no lugar certo. No lugar certo. Né? E ela era imaculada, né? Ela era imaculada, Nossa Senhora, né? Então, essa também foi imaculada. Então, olhando para Eva, a gente, né, tem a prova de que Nossa Senhora, mesmo ela sendo sem pecado original, ela poderia ter escolhido não fazer a vontade de Deus. Ela poderia. Mas, desde o primeiro suspirar dela até o final da vida dela, né, modo de falar, subiu ao céu, né, escorpião, mas até o final mesmo, né, da vida dela, né, que ela chegou a morrer, sim, né, mas ela nunca fez a vontade dela, né, sempre foi a vontade de Deus, e com muito mais dificuldade do que Eva, com muito mais dificuldade, né, porque Deus só tinha pedido uma obediência para Eva. Para Nossa Senhora, Deus pediu muitas obediências. Muitas, né? Deus dizia para ela, você vai ser virgem. E Nossa Senhora, Fiat, vou ser virgem. Depois você vai casar. E Nossa Senhora, Fiat, vou casar. Aí depois você vai ser mãe do Messias. E Nossa Senhora, Fiat, vou ser mãe do Messias. Você vai sofrer, vai transpassar uma espada de dor no seu coração. Nossa Senhora, Fiat, eu vou sofrer, vai passar uma espada de dor no meu coração. Então, né, assim, inúmeras obediências. A Eva só tinha uma obediência para cumprir. Já parou para pensar? Né? Então, veja, em Deus é natureza própria, e em Maria Santíssima é graça conseguida. A Luísa que está falando. Então, deu para entender essa graça conseguida, né, de Nossa Senhora, tá? Porque teve a participação dela, é isso que quer dizer. Quem pode dizer como fiquei espantada?
Como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso, né? Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem, porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se é também abstrata? E aí Jesus vai explicar para ela o que é isso de vista abstrata e intuitiva. E aí Jesus fala: quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Não na abstrata, a alma olha para Deus, né? Então, na visão abstrata, a alma ela olha para Deus. Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. Então tem uma diferença, tá? Uma coisa é você olhar para Deus, você se dirigir a Deus, e aí você pede a Deus uma graça que você quer, né, tal. Mas você é uma coisa, Deus é outra, né? E a criatura, ela percebe claramente isso, que Deus é uma coisa, é tanto que ela chega diante de Deus, ela não sabe nem se Deus vai ouvir ela, se Deus não vai ouvir ela, né? Às vezes ela não sabe nem se está rezando bem, se está rezando mal. Ela chega diante de Deus, ela quer aquela graça, para ela é importante, ela quer receber aquela graça do coração de Deus. Aí ela faz novena, ela faz jejum, ela, né, faz um monte de coisa para ver se Deus quebra esse galho para ela, né? Então veja, há uma distância, né? A criatura ela se vê distante do Criador. O Criador está lá nas alturas, né? Ela tem que alcançar o Criador, né? Com muita oração, com muito jejum, sabe? Assim, na cabeça dela tem uma distância, né? Eu, né, vou ter que chegar lá diante de Deus, fazer essa petição a Deus, tentar convencer Deus para ver se Ele vai me ouvir. Vou tentar uma horinha com Ele para ver se Ele vai me ouvir nessa minha necessidade, sabe? Então Deus não é uma coisa só com a pessoa. Ela não entrou dentro de Deus. Ela não sabe quem é Deus, o que é que Deus pensa naquela situação. Ela não faz ideia, né, de que Deus vive com ela aquela situação que ela está vivendo. Ela não sabe qual é o olhar de Deus diante daquilo que ela está pedindo. Ela não faz ideia, porque ela não entrou dentro de Deus. Ela não entrou. Então, quando a criatura entra dentro de Deus, ela conhece Deus, ela sabe qual é o pensamento de Deus, ela sabe qual é a visão de Deus diante daquela situação. Então, tudo que ela perde, ela consegue, porque ela tem a mesma vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso? O que é ter a mesma vontade de Deus? É ver as coisas, né, da forma que Deus vê. E assim, gente, né, vendo as coisas do jeito que Deus vê, não tem como a gente escolher outra coisa senão aquilo que Deus quer. Né? E essa alma que vive assim, dentro de Deus, porque ela penetra no conhecimento de Deus, ela recebe em si a participação do ser divino. Ela recebe a participação do ser divino. Ela sente que Deus está junto com ela. Que Deus está vivendo as coisas junto com ela. Então, até quando ela vai fazer uma petição a Deus, ela sente que Deus está pedindo junto com ela. Que é tipo assim, a oração de Jesus, sabe? A oração de Jesus. Você vai lá no Salmo, você vê, né? Oração... se eu não me engano, é assim que o salmista colocou, né? Assim diz o meu Senhor ao meu Senhor. É um negócio assim, que ele escreve desse jeito, é muito engraçado. Ou então ele fala assim, oração do meu Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, Deus falando com Deus.
né? O salmista, ele estava se referindo a Jesus, né? Mas, gente, né, participação do ser divino quer dizer isso, né? Que a vida de Deus vai estar implantada dentro de nós. Então, vai ser Deus falando com Deus, vai ser Deus rezando a Deus. Pedindo o que Ele quer, o que é do interesse dEle. Né? Não é eu pensando separado de Deus, porque eu queria tanto isso, porque eu queria tanto aquilo. Eu pensando separado de Deus. Porque eu acho que isso ia fazer tão bem. Se Deus, né? Se Deus deixasse, né? Não é assim. Não é dessa forma, né? Que tem essa visão intuitiva de Deus. Essa visão, né? Que penetra, que vai fundo, né? Porque aí a criatura, ela vive tudo junto com o Criador. Ela sabe, né, que o Criador está vendo, né, o que ela vê. E ela sabe o que é do interesse do Criador. Então é muito diferente. Né? Não sei se deu para entender. E tu, quantas vezes não participaste do meu ser? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural. Olha o que Jesus está falando para Luísa. Esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até a sentir como se não tivesse corpo, e tantas outras coisas, não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Então, há certos, vamos dizer assim, certos sinais de que a alma está vivendo dessa forma com Deus, tendo a participação do ser divino. Porque a alma, ela começa a viver coisas extraordinárias, no sentido de que foge do natural humano da coisa, sabe? Então a alma, ela começa a perceber isso, que tem coisa, né, que antes ela tinha dificuldade aqui, né? Sei lá, tinha dificuldade na pureza de intenção. Ela fazia tudo para ela, tudo voltado para ela, né? Ou então tinha uma carência afetiva muito grande, né? E aí ela percebe que de repente ela, né, não tem mais essa carência, né? Ela convive com as pessoas, mas ela não tem assim interesse de que as pessoas notem ela, de que as pessoas deem alguma coisa para ela, de que as pessoas façam companhia, de que as pessoas façam amizade com ela. Não tem mais esses interesses, né? Então a alma começa a perceber que tem uma coisa diferente, né? Ela começa a fazer as coisas gratuitamente, assim, não é para receber nada em troca, sabe? Então ela começa a perceber que é algo divino que tá dentro dela, uma coisa que foge do natural humano, né? Que foge, ela começa a perceber, né, que o divino está atuando dentro dela. Ela vê, nossa, que não sou eu não, né? E muito impressionante essa parte aqui, até que a Luísa fala, essa pureza que chega até a sentir como se não tivesse corpo. Olha isso, gente. Tá? E isso é real. Isso é real. E Deus vai participando da nossa vida e vai divinizando a nossa carne, o nosso eu, né? O nosso ser. Mas é claro, né? Lembra que a Luísa, ela estava sentindo oposição, né? No início do texto ela começou falando. Porque assim, o nosso humano, ele é muito doido, gente. A gente quer perfeição, 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 perfeição. Mas não é assim que acontece. Não é dessa forma. Então lembra, tá? Essa mesma Luísa, que está vivendo essas situações aqui que Jesus mesmo que está narrando, tá? Essas situações em que Deus está agindo nela, essa mesma Luísa estava sentindo oposição interior. Uma coisa não cancela a outra, né? A gente precisa entender isso,
tá? Essa perfeição de, eu sou um anjo, não tenho oposição nenhuma, isso não existe, né? Não existe. A gente tá depois da queda de Adão, né? Então, a gente precisa entender isso. Senhor, é verdade. E eu, que agradecimentos te dei por tudo isto? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso. Mas, me perdoe. E faça que me possam conhecer no céu e na terra, como um sujeito de suas infinitas misericórdias. Então, acabou aqui o texto, tá? Do volume 2, capítulo 77. Louvemos ao Senhor e continuemos na sua presença, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.